Graças a Deus. Bom dia, povo de Deus. Que a paz esteja com todos, amém? Graças a Deus. Coloca a mão no seu peito, feche os seus olhos. Ore assim comigo, diga assim: poderoso Deus, eu te reconheço como o soberano da minha vida. Eu reconheço como meu Salvador e o meu Senhor. E desde já te entrego o meu culto de ação de graças, certo de que o Senhor já tem cuidado de tudo, certo de que o Senhor é o autor da vida, e aquele que cria em mim aquilo que eu não tenho, e o que preciso para avançar no teu reino, para estender a tua vontade, para entender o seu projeto. Usa o pregador, porque só o Senhor sabe da condição em que estou vivendo. Desde já eu agradeço, certo de que o meu inimigo foi repreendido em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus é bom e fiel o tempo todo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho, você escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Lá no Novo Testamento, começa pelo livro de Mateus e depois Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler somente o versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, o versículo 35. Diz assim a minha tradução: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Amém? Assente-se, por favor. Sendo já tarde, passemos para a outra margem. A questão do tempo aqui não é tão fácil alcançarmos a ideia sem um mínimo de meditação aí, e um tanto relativo até. Porque 6 da manhã pode ser cedo para um, mas 6 da manhã pode ser tarde para outro já. Se você observar essas empresas que trabalham com escalas de trabalho, 6 da manhã já é tarde para um funcionário que está saindo, mas 6 da manhã para outro que está entrando é cedo. Quando o texto diz que é tarde, nos traz uma pequena ideia do que pode ter sido ali, mas nos dá também a liberdade de atualizar essa realidade. O primeiro ponto que me destaca aqui, entre alguns: já é tarde. Já é tarde, talvez para o tempo dos discípulos, mas o fato aqui, o texto deixa claro que para algo era tarde. E somos absolutamente limitados com relação ao tempo, pois o tempo está indo embora, mas é o seu tempo que é tarde. Dentro do seu tempo que é tarde, pode estar iniciando o meu tempo que é cedo. Deus utiliza-se do meu tempo que está indo embora para dar início ao tempo dele. O meu plantão em alguma situação já deu, e agora o plantão dele se inicia. O tempo dele também contrapõe o meu. É tarde, mas para nós de repente é tarde, para ele não. Para alguns é tarde demais recuperar o casamento, para ele não. Para alguns é tarde demais recuperar alguém das drogas, mas para ele não. É tarde talvez para alguém que se frustrou com várias tentativas de ter uma família, mas não é tarde para ele. Segundo ponto que me chama a atenção: está tarde, passemos para outra margem. Isso é, o meu tempo vai embora, para que se inicie o tempo dele. Isso é, tempo de mudança. O meu tempo é tarde, mas o tempo de Deus é de travessia. O tempo de Deus é de transformação. E nós estamos vivendo um período agora, um período que alguns chamam de pandemia, outros, enfim, há vários títulos,
né? Há vários ditados sobre isso, mas bem da verdade nós estamos nos encontrando ainda em cada um dos afazeres. E aqueles que têm uma ideia somente de um culto sensorial estão perdidos, estão frios, estão desanimados, se sentem desamparados, porque apenas o culto para alguns é sensorial. Não entenderam ainda a ideia de entregar um culto a Deus. Jesus está falando sobre um tempo de transformação, um tempo de travessia. É tarde, mas passar para outra margem envolve uma dinâmica. Se eu não tenho cálculos, eu não sei de distância, eu não tenho o risco de trajetória, eu não sei a profundidade. Preste atenção. Eu gostaria de estar mais confortável, sabendo quanto tempo eu demoro para chegar, quanto tempo eu demoro para me deslocar e quais são os perigos da trajetória, porque foi Jesus que chamou. Eu não sei quanto tempo eu permaneço como pastor presidente de uma igreja. Eu não sei quanto tempo eu permaneço vivo. Eu não sei quanto tempo eu permaneço. Mas eu sei que Jesus me chamou. Ele me chamou no ventre da minha mãe. Ele me chamou e Ele te chamou. E eu não sei o tempo da trajetória. Eu não sei a distância dessa trajetória. Quanto tempo eu tenho que resistir os desertos para alcançar os objetivos. Quanto tempo eu me esforço para levantar alguém. Porque penso no risco de sempre. Bem, se eu for por aqui, tem o risco. Eu não sei qual o risco. E se eu falhar? E se eu errar? E se acontecer tal coisa? Estar em um barco, eu vejo somente a superfície da navegação. Quando eu estou em um barco, eu não vejo a profundidade. Eu não vejo os detalhes do terreno. Eu vejo só por cima. Eu não consigo descrever o que passa no oculto. Não sei o que pode acontecer se eu casar. Vai que não dá certo isso ou aquilo. Eu não sei o que vai acontecer se eu assumir o ministério. Eu posso assumir o ministério, mas olha lá, eu não sei a profundidade disso. Eu não sei o que pode acontecer. Eu vejo as coisas apenas superficialmente. Eu não sei o que pode acontecer se eu aceitar o convite de Jesus para essa transformação, em direção a outra margem. Eu sou movido por tempo e cálculo. Se vai dar tempo até a noite, se vai dar tempo até de manhã, então eu não posso dizer, já deu o meu tempo, ou não é o meu tempo, ou é o meu tempo, porque eu calculo riscos. Deus está me chamando para uma transição, Deus está me chamando para uma mudança, e o lugar que eu vou passar, eu só o vejo superficialmente, eu não vejo ali todos esses detalhes ou trabalhos, mas uma coisa eu percebo: o terreno oscila, o meu barco acompanha o agito das águas, e eu tenho que aprender a me equilibrar nessa jornada, pois o meu barco desequilibra nessas ondas, o meu barco desequilibra nesse agito todo, e eu tenho que me equilibrar no desequilíbrio. Eu vou repetir. Pelo fato do meu barco se agitar com as ondas, eu tenho que aprender a me equilibrar no desequilíbrio. Eu poderia estar mais confortável no que eu considero mais firme, que é a praia, a firmeza da areia. Poderia olhar para as barracas que eu construí ao longo da vida e simplesmente puxar as estacas, dobrar as lonas e querer esperar um outro convite em condições que eu imaginaria talvez melhores, mais aceitáveis, um tempo mais calmo. Afinal de contas, eu estou bem firme na areia da praia. Embora Jesus diga para não construir uma casa ali. Ou talvez, por outro lado, eu possa estar preso na areia, acovardado em responsabilizar-me pelo chamado que Jesus está me fazendo. Meu irmão, a vida é um risco, mas é um risco que vale a pena. Mesmo o convite de Cristo sendo desafiador, Ele vai
confrontar o meu medo, ele vai provocar a minha fé. Como mesmo diz aquela música, aquela canção, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas, nos mares, nos desertos e mares, que atravessam e me levam para onde? Mais perto de ti. Analisemos esses dois pontos. Jesus diz, passemos. Eu não sei a distância. Não sabemos aí a profundidade. Tem desequilíbrio no caminho. Tem confronto por ter que sair da firmeza. Outro ponto que me chama a atenção aqui dentro desses dois que eu passei. Eu percebo que ele diz assim, passemos. Então não é sozinho. Não é se vire e vá. Não é dê o teu jeito e chegue. É a minha presença será presente. Terceiro ponto que me chama a atenção. Eu vou junto, ele está dizendo. Eu vou ao seu lado. Eu vou de braços dados. Eu estou com você, independente do que aconteça aqui para lá, daqui para lá. Eu estou no carro com você. Eu estou lavando louça com você. Eu estou mexendo massa de cimento com você. Eu estou no seu quarto quando você deita. Eu estou na calçada caminhando contigo. Eu não vou te abandonar. Eu estou presente nessa trajetória. Passemos. Eu sei que a distância te assusta. Eu sei que a profundidade é o incógnita. Que você não vê, isso assusta. O desequilíbrio que você tem que aprender a lidar com isso, pois te assusta sim, mas tenha certeza que eu estou com você. Passemos. Não é para passar sozinho, é passando com. Passemos da ideia de eu sinto o que você sente, eu passo o que você passa. Eu não brinquei com você quando eu fiz o convite para você. Eu não falho com a minha presença. Confia em mim, aceita o meu convite e vamos passar por essa transformação. Quarto ponto que me chama a atenção. Perceba que ele não falha. Perceba que ele também não fala só passemos, mas ele também diz para outra margem. Isso tudo está acontecendo na praia. Ninguém colocou o barco na água ainda. Jesus está convidando ainda. E eu quero que você entenda a firmeza de Jesus. Ele já concluiu a chegada. Passemos para outra margem. Independente dos desafios da viagem, lá você chegará. O outro lado está garantido. O Evangelho de João, capítulo 14, diz que ele já preparou a nossa chegada. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito. Eu vou para lá e eu vou preparar lugar para vocês. Ele preparou a chegada já. Mas e a vida? E a vida? Eu preparei a tua chegada, mas e os altos e baixos? Eu preparei a tua chegada. A outra margem é a realidade. Não é porque você é bom, você vai chegar. Não é porque você tem medo, ou seja, você vai chegar, porque Ele quer que você chegue. É a promessa dEle, e isso é o bastante. Depois disso, nós colocamos o barco na água. E a Bíblia diz que com Jesus, após se desvencilhar da multidão, se entra no barco. Eu não posso levar a multidão. Eu preciso entender o convite que ele faz e a intensidade de que muitas vezes a caminhada, a navegação, ela é sozinha, ela é com poucas pessoas, alguns abandonam, alguns não abandonam. Quinto ponto que me chama a atenção. E a Bíblia diz assim, e navegando eles. Às vezes pensamos que só levar Jesus no barco, ou só levar Jesus para o barco com a gente, já é o suficiente. Eu tenho dificuldade de dar a direção para Ele, entregar os remos para Ele. Às vezes você pode pensar em colocá-lo no barco e já está tudo certo. Na tua cabeça aí está tudo feito.
Só que eu me acho às vezes tão bom que eu o coloco no barco, mas eu não consigo dar os remos a ele. E não é porque você está na direção da sua vida, mesmo convidando ele para o barco, que ele vai bater o pé na areia e ele vai dizer assim: eu não vou, eu não entro nesse barco porque você quer dirigir a sua vida sozinho. Ele entra, só que ao longo desse trajeto, o versículo 37 vai acontecer e vai mostrar 3 coisas para nós. Primeiro, sobreveio um grande temporal de vento. Segundo, as ondas passavam por cima do barco. Terceiro, o barco se enchia de água. E agora? E agora? Agora resolve você, já que você decidiu navegar. Agora resolve você, já que você decidiu estar à frente, estar com os remos. Só que quando o versículo 37 começar a acontecer, entenda que é você que está na direção. Então não cobre ele. Alguns desertos, seja de gelo, seja de água, ou seja de areia, somos nós que vamos sozinhos. Nós precisamos entender isso. Ele faz uns convite, ele nos convida, mas às vezes para alguns nós vamos sozinhos. Se ele nos convida para uma missão, é do jeito dele. O 6º ponto que me chama a atenção: o fato de eu estar no barco com Jesus não me torna isento de uma tempestade. O vento pode soprar. E o texto nos diz que no meio dessa tempestade horrível, cada um com o seu remo. Afinal de contas, eu tenho uma direção para seguir. Quando a tempestade soprar, analise o território da sua navegação. Porque onde você navega determina se você é levado pela tempestade ou você vence a tempestade. E ainda que eu esteja com os remos nas mãos, foi ele que me pediu para colocar o barco na água. Então eu estou em pleno exercício de obediência. Ainda que meio atrapalhado, ainda que não sabendo direito o que eu vou fazer, ainda que mesmo novo no ministério, ainda que mesmo o que eu achei, já passei de um tempo, mesmo que eu acho que eu sou velho para o ministério, ainda sem experiência para isso, ainda que, porque eles tinham experiência com barco, eram pescadores, eles tinham experiência, ainda que eu ache que eu sei, quando a tempestade vem, eu percebo que eu não sei. Mas ainda assim o meu barco está lá. E eu estou em pleno exercício, em obediência, porque ele me chamou, eu respondi. Eu estou todo atrapalhado, mas eu estou firme, eu estou com ele. E o 7º ponto me chama a atenção: o vento é forte, a onda é forte, mas mais forte do que a tempestade é a força de quem pratica obediência. Não recue, não queira recuar. Obedecer é mais forte do que o vento que sopra. Trajeto de quem obedece, vento nenhum tira do trajeto. Você só está aqui por obediência, só chegou até aqui por obediência. Existe uma força na obediência. O inimigo não teme quem prega, o inimigo não teme quem louva, ele teme quem obedece, porque obedecer nos dá autoridade. E os resultados virão. E eles irão olhar para Jesus, e a Bíblia diz que ele está dormindo em uma almofada. Existem detalhes dentro da sua embarcação. Que a tua tempestade tem o poder, às vezes, de cegar a gente no meio. Você fica meio confuso. Fala o que não é para falar, pensa o que não é para pensar, vê o que não está acontecendo. Como no outro contexto, Pedro vê ali Jesus e pensa que é um fantasma. Aquela almofada está ali justamente porque Jesus precisa ensinar. O 8º ponto que me chama a atenção. Está dormindo porque ele precisa ensinar. Está entendendo? Jesus está dormindo porque ele precisa ensinar. E ele ensina praticando. Existe sim como você descansar em meio à tempestade da vida.
É por isso que há uma almofada ali. O texto diz que eles estão navegando e quando olham para Jesus, está dormindo com a cabeça na almofada na popa do barco. Onde é popa? É lá atrás no barco. A popa é lá atrás. E aonde que eles estão? Eles estão na proa. Eles estão na frente do barco. Você consegue entender isso? O 9º ponto. É possível estarmos dentro do mesmo barco. É possível eu e Jesus estarmos dentro do mesmo ambiente e não nos relacionarmos. Eu vou repetir. É possível eu e Jesus estarmos dentro do mesmo barco e não nos relacionarmos. Porque eu estou em um ponto e ele está em outro ponto. Eu não preciso estar à frente para chegar onde ele quer que eu chegue. Você está entendendo? Não foi Jesus que saiu da popa e foi para a proa. Foi ao contrário. Deus deixa claro algo aqui. Entenda que esse agito todo que você está vivendo, você com o remo na mão, você com coragem de estar à frente, mas não se relacionando com Jesus, que está no mesmo barco, essa tempestade eu percebo que ela é pedagógica. Ela ensina, o 10º ponto que me chama a atenção, porque Jesus fará eu chegar aonde Ele quer, mas melhor que isso, é me trazer para perto dEle. Melhor do que me levar a outra margem, é me trazer para perto dEle. A honra é estar perto dEle, do que chegar em qualquer lugar. A presença dele é melhor do que qualquer tipo de promessa feita. Essa tempestade está sacudindo o seu barco para simplesmente você entender que você deve chegar mais perto dele. Sair lá da frente, largar o remo e vir para perto dele. Sabe qual é o meu problema? É que ao longo do tempo eu quero sentir a presença dele, sendo que é ele que quer sentir a minha presença. E eu fico na frente esperando que ele venha para eu dizer assim, seja bem-vindo, Jesus. Sendo que às vezes é o contrário. Ele me espera, ele espera eu me esconder nele. Salmo 91, versículo 1, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E mais forte do que a tempestade é minha atitude de ir até Ele. E mais forte do que eu ir até Ele é o que eu falo para Ele. Pois a tempestade me faz entender o quão distante eu estou dEle, mesmo Ele estando dentro do mesmo barco. Você percebeu que a crise faz eu e você entendemos o quão distante estamos dEle. O 11º ponto que me chama a atenção, eu preciso dizer para Ele, acorda, porque eu estou com medo de perder. Acorda, porque eu estou com medo de perder a minha família. Acorda, porque o barco parece que vai quebrar. Acorda, porque eu estou sendo abandonado. Acorda, porque os meus filhos estão com um comportamento horrível. Acorda, pois eu estou com muito medo. Acorda, Jesus, porque eu estou cansado. A tempestade não tem o poder de despertá-lo, mas a tua voz tem o poder de despertá-lo. E eu preciso entender isso, na prática. A tempestade não tem o poder de acordá-lo, mas o que eu falo tem o poder de acordá-lo. Ele despertou. Ele se pôs em pé. Ele olhou o vento e a tempestade. E ele mandou o vento se calar, o mar parar. E a Bíblia diz que houve grande bonança. E é importante eu entender no 12º ponto, que mesmo na caminhada com Jesus, mesmo vivendo uma tempestade às vezes, eu preciso entender que nessa trajetória, eu preciso aceitar que tenho tempo de bonança dentro do barco com Jesus.
Se achega perto dele, que vai chegar o tempo de bonança. Vem para perto de Jesus, que o tempo de bonança chega e as coisas irão mudar de dentro para fora, pois o comando vem de dentro para fora, pois a obediência é de dentro para fora, pois o que eu falo é de dentro para fora, pois aceitar o convite é de dentro para fora. E você precisa entender sobre essa caminhada e o tempo de bonança que Ele tem preparado para mim e para você. Por fora pode ter uma tribulação muito grande, Estevão, mas por dentro pode ter bonança. Aonde eu olho pode ter bonança. Por fora pode ter um gigante, né, Davi? Mas por dentro pode ter bonança. Pode ter. Eu preciso que você entenda a ideia de hoje aqui. Em meio a toda essa crise, toda essa situação, se achegue perto dele. O objetivo é ele sentir você. O objetivo é você deixar ele ir à frente. O objetivo é eu não ter ansiedade. O objetivo é eu acreditar que ele me fará chegar. Que Ele prepara tempos de bonança. O objetivo é eu entender que é Ele que está fazendo o convite e que eu estou ali em obediência, então Ele me honrará. Mas se achegue perto dEle, porque você pode estar no mesmo barco e pode estar não se comunicando com Ele. Se coloque em pé em nome de Jesus. Não sei qual é a tua condição, mas eu afirmo a você que Jesus nos deixa claro a mensagem de nos achegarmos até Ele, principalmente em tempos de crise. E eu quero orar com você. Eu quero que você coloque a mão no seu peito. Eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero que você, nesse momento, entregue a direção desse barco para Jesus, sem perder a coragem, sem perder a confiança nele. Mesmo que pessoas te abandonem, mesmo que você perceba o confronto, mesmo que você faça uma reunião e só vá uma pessoa, ou só vá 10, ou só vá 40, eu não sei qual que é a tua proporção, cada um nós vivemos em tempos diferentes, mas ainda assim, nós precisamos entender que obedecer a Ele, meu irmão, tem o poder de vencer tempestades. E você precisa ser sincero com Ele, dentro de tudo o que está acontecendo. Acorda, Jesus, porque eu estou assim. Desperta, Jesus, porque eu estou com medo. Acorda, Jesus, porque eu não posso voltar atrás ali, eu não posso voltar no tempo e mudar algumas coisas, só posso a partir de agora, eu sou limitado ao tempo, mas o Senhor não é. E nós vamos orar, e você vai colocar essa situação toda que está vivendo diante dele. Desperta ele com o que você fala. Amém? Santo Deus, o teu nome tem todo o poder. A tua autoridade pode parar o vento. A sua autoridade pode repreender toda a tempestade. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que está acima de tudo. E nós resolvemos, meu Deus, pelo teu histórico nas nossas vidas. Só o Senhor sabe se a tempestade está fora, se a tempestade está dentro, mas acima de tudo, Jesus, essa tempestade jamais saiu do teu controle. Estamos no barco com o Senhor e ainda é o lugar mais seguro para estarmos. Então, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Jesus amado, te pedimos, ó Pai soberano, vem de encontro agora em cada lar, vem de encontro agora em cada mente, vem de encontro agora em cada relacionamento. Apacenta, Jesus, repreende os demônios, repreende os feitiços, repreende as más intenções, repreende, Pai, todo esse alvoroço, seja a proporção que for, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, causa o teu efeito, oh meu Deus, e seja glorificado em tudo isso, porque desde já, Pai, nós testemunhamos o
teu nome, testemunhamos tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e já te agradecemos pela misericórdia, já te agradecemos, Jesus, oh meu Deus, pela tua serenidade que nos aproxima. Obrigado, Pai, acima de tudo, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Eu não sei como é que você está no ministério, eu não sei como é que você está aí nesses convites. Está perdido talvez, está só cumprindo tabela, está no barco, mas não está obedecendo. E Jesus tem te chamado, porque num período de tempestade desse aí, casais separando no momento desse, pessoas abandonando o ministério no momento desse, pessoas abandonando eu não sei o que, mas eu preciso que você entenda que esse é o tempo de firmarmos o garrão, como diz, não afrouxarmos o garrão. Esse é o momento de permanecermos firmes. Calma, não separe, não peça conta no teu emprego, calma, ele ainda está na direção do barco, e há tempo ainda de você falar: Jesus, me perdoe, há tempo de você tomar algumas atitudes ainda hoje, amém, meus irmãos? Deus conhece a tua vida, e Deus me conhece, e sabe que eu sou um tremendo de um medroso, e que eu tento disfarçar, e cada vez que eu subo aqui no altar, minha barriga está gelando às vezes, cada vez que eu subo aqui, minha boca seca, cada vez que eu me achego a Ele, eu tenho vergonha, cada vez que eu dobro o meu joelho para orar, eu tenho vergonha, pedir desculpa, perdão pelas mesmas coisas, e na mesma hora que eu tenho vergonha, eu tenho gratidão pela misericórdia e pela graça dele, que eu não canso de repetir. Mas eu preciso que você entenda que não existe nenhum super-herói, não existe nenhum autossuficiente entre nós, somente o Espírito Santo de Deus que está em nós nos auxiliando. Mas não saia do barco, se achegue a Ele. Essa é a solução. Cada vez que nós temos uma dificuldade, seja de relacionamento, seja financeira, eu venho até Jesus, eu dobro meu joelho e eu falo para Ele: Jesus, eu estou com medo da gente não pagar esse mês. Jesus, eu estou com medo de ser abandonado de novo. Jesus, eu estou com medo de pessoas tumultuarem. Eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. E Ele sempre resolve. Ele é Deus. E o que eu tenho ensinado: não jogue a culpa em pessoas, não jogue, porque às vezes está querendo jogar a responsabilidade para o pastor, para os pastores, que está além da suficiência deles. Entregue o seu culto para Deus. Se você pode fazer uma visita ou outra, faça essa visita, e isso eu tenho certeza que vai mudar muita coisa, amém?